E aí, meu aluno, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que precede outros assuntos que são mais importantes ainda. Então presta muita atenção e pega o seu material e vem estudar aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre razão. Aí o aluno para e se pergunta, professor, mas o que é a razão? Razão é tudo aquilo que minha esposa sempre tem, mas ela não pode saber disso de jeito nenhum. Então, espero que ela não veja esse vídeo. Razão na matemática é diferente. A razão na matemática, eu coloquei aqui, uma forma mais formal, mas eu vou colocar aqui, eu já vou te dar essa visão aqui, Toda razão é uma divisão entre o numerador e o denominador de uma fração, É o que eu coloquei aqui. Se eu tenho, vamos ler aqui a definição mais formal. Sejam A e B dois números e B diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso dividir nada para zero. Chamamos a razão entre A e B o quociente. O quociente, já te dei a dica aqui, quociente é divisão. Então, toda vez que você vê razão na matemática, você sabe que é uma divisão. Muito bem, guarda essa informação aí. E eu escrevo ou dessa forma aqui, com dois pontinhos, ou em forma de fração, porque você aprendeu no conteúdo de frações que toda fração é uma divisão. Nota 1000, vamos ver alguns exemplos aqui, O número 1. Em uma turma de 25 alunos, 9 são meninas e os demais são meninos. Determine a razão entre o número de meninos e meninas. Você sabe que se a turma tem 25 alunos, eu faço uma continha aqui de menos, subtraio o número de meninas e eu vou saber o número de meninos, que são 16. Ok? Agora eu quero a razão entre o número de meninos e meninas. Presta atenção aqui, porque a ordem faz a diferença. Olha só, eu não escrevi aqui, meninos primeiro e meninas depois. Significa que o número de meninos, que é 16, eu vou ter que escrever primeiro do que o número de meninas. Posso escrever assim, mas a gente escreve normalmente, é muito mais comum a gente escrever em formato de fração. Bota aqui o número de meninos no numerador e o número de meninas no denominador. Terminou aí? Terminou. É só isso, professor? É só isso. E com essa informação aqui, a gente já vai fazer o exemplo número 2. Observa aqui, Em uma cidade, a cada 75 habitantes, 15 concluíram o ensino médio. Então aqui, eu vou representar como se fosse o total. E aqui, os que concluíram. Então, o que isso significa? Vamos lá. Se eu coloco em formato de razão, dessa forma aqui, 15 pelo total, eu tenho já uma razão. Essa razão, ela significa algo. Significa o quê? Primeiro, eu vou simplificar essas frações aqui, Vou simplificar por 15. Porque ambos os números estão na tabuada de 15. Que vai dar? 15 por 1, você sabe que é 1. E 75 por 15, você vai achar 5. Beleza, o que isso daqui nos diz? Isso diz que a cada 5 habitantes, um deles concluiu o ensino médio. Isso é facinho, né? Olha só outra informação que você pode tirar daí. Se você pega essa fração ou essa razão de 1 para 5, se você lembra de frações equivalentes, se você não lembra, eu vou colocar aqui na descrição para você dar uma estudadinha. Olha só, se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, você arruma uma fração equivalente. Então olha o que eu vou fazer aqui. Se eu multiplicar por 20 embaixo e em cima, olha o que eu vou encontrar.
eu vou encontrar aqui, ó, no numerador, 1 vezes 20, 20. E 5 vezes 20, 100. Professor, mas e daí? Você já está viajando demais. Isso daí é uma informação importantíssima, porque quando eu tenho uma fração com um denominador 100, eu posso escrever isso em porcentagem. Como assim, professor? Olha só, isso aqui é a mesma coisa que 20 e o porcento significa que eu estou dividindo por 100, ou seja, 20% dessa população, da população da cidade, eles concluíram o ensino médio. Beleza? Uma razão importantíssima que todos os alunos vão se deparar pelo menos uma vez no ensino médio é a velocidade média. E que razão é essa, professor? Velocidade média é a razão entre o deslocamento dividido pelo tempo. Ah, olha só. Então, se você tem uma situação, um probleminha, vou até emoldurar essa razão aqui, ó, essa fórmula. Se você tem um probleminha, observa aí, ó, essa formiga aqui. Suponha que essa formiga, ela se deslocou 20 metros. Ah, então esse aqui, ó, você tem que saber que é o deslocamento. Então, a velocidade média tem que ser o deslocamento, que eu vou botar aqui como D, dividido pelo tempo. Ah, eu vou supor que ela demorou 300 segundos. Se ela demorou 300 segundos, aqui é o tempo, né? Então eu vou botar aqui, ó, como a velocidade média sendo 20 metros por 300 segundos. Professor, acabou aí? É fácil assim? É fácil assim. Eu só vou simplificar um pouquinho essa fração aqui, ó. Olha só, se você tem 0 no final de cada número, nessa divisão você pode eliminar o 0, né? Simplificando por 10. Ah, e agora, 2 e 30, dá para simplificar por 2, você vai achar aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. E 30 dividido por 2, 15. O que isso significa, professor? Significa que a cada 15 segundos a formiguinha andou 1 metro. Vamos ver outra razão importantíssima. Outra razão importantíssima para você guardar no seu coração é escala. Todo mundo já viu isso em mapas e figuras de geografia. Agora a gente vai analisar a parte matemática. Vamos lá. Eu tenho aqui um mapa. Nossa, professor, você desenhou um mapa para eu poder entender? Desenhei, olha só. Esse mapa bonitinho aqui, ó, entre as cidades A e B. Essas cidades aqui, ó, elas têm uma distância real que está escrita aqui embaixo, ó, de 3 quilômetros. Beleza? Só que eu peguei o meu mapa e decidi medir com a régua. Fui medindo ali com a régua a distância entre A e B. E eu cheguei à conclusão que, na minha figura, deixa eu botar de outra cor, na minha figura, essa distância aqui, ó, é de 3 centímetros. Tá, professor, mas e daí? E daí que a nossa escala vai ser a divisão entre a medida do desenho, e você vai anotar aí no seu caderno, a medida do desenho dividida pela medida real. E vou, para não perder o costume, emoldurar essa formulazinha aqui para você guardar no seu coração. Tá, e a escala entre eles? Você vai escrever aqui, ó, que a escala vai ser 3 centímetros dividido por 3 quilômetros.
Aí o aluno olha aqui, ó, ah, professor, então, ó, toda fração é uma divisão, 3 por 3 dá 1. Então a escala é 1 para 1? Não, meu filho. Olha só, essa escala aqui não é 1 para 1 porque as unidades, elas estão diferentes. Uma está em centímetro, outra em quilômetro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer uma pequena conversão aqui, ó. Vamos lá. 1 quilômetro não é a mesma coisa que 1000 metros? Então significa que 1 quilômetro é a mesma coisa que 10.000 centímetros. Logo, aqui, ó, a diferença que eu tenho é o 3, né? Então aqui vai ser, ó, 30.000 centímetros. Olha que sensacional. 30.000 centímetros. Então, eu tenho que, a cada 1 centímetro na figura, vai corresponder a 10.000 centímetros na vida real. Então, ó, vou botar aqui, a minha escala é 1 para 10.000. Só isso, professor? Só isso. Olha só que belezura. Eu vou te dar mais informações aqui, ó. Mais 4 razões importantíssimas para você guardar no seu coração. A primeira, você também já viu em geografia, que é densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Escreve aí no seu caderno. Ó. É o número de habitantes, deixa eu escrever aqui de branquinho, número de habitantes sendo dividido pelo número da área do local. Vou botar aqui só a área, que normalmente é em metros quadrados. Tudo bem? Não esquece aqui, ó, de emoldurar a sua fórmula de densidade demográfica. Beleza? Aqui nós temos posteriormente a densidade. O que é densidade? É uma fórmula que a gente usa muito em química. Ah, o que é densidade? Densidade é a massa de um objeto dividido pelo volume que ele tem. Ah, então, ó, a gente sabe que um objeto é mais denso ou não dividindo a massa que ele tem pelo volume que ele ocupa, beleza? A quinta razão que eu vou colocar aqui para vocês é de concorrência, que todo mundo também já viu. Concorrência em provas, ó, é o número de candidatos em vários concursos aí, ó, vocês já devem ter visto o número de candidatos por vaga. Número de vagas. Isso daí, ó, é mais uma razão que a gente vê bastante. Guarda aí no seu coração, ó. Olha só quantas fórmulas importantes para você guardar. Por último, vou te passar a informação de consumo médio. E o que é consumo médio, professor? Consumo médio nada mais é do que a razão de o espaço percorrido, a distância, né? Vou colocar aqui, ó, distância, sendo dividida pelo volume de combustível. Anota aí no seu caderno. Essa razão de consumo médio provavelmente você já escutou na sua vida. Sua mãe ou seu pai falar: ah, mas esse carro aqui, ele bebe muito. Significa que ele é alcoólatra? Não, ele não é alcoólatra. Significa que ele precisa de um volume de combustível muito grande para percorrer uma distância pequena. Ele não é muito econômico. É exatamente essa razão que a gente acabou de estudar. Tudo bem?
Queria agora perguntar a vocês se vocês querem que eu coloque sempre uma lista de exercícios aqui na descrição dos vídeos. Se isso vai ser útil para o estudo de vocês. Coloque aqui, ó, nos comentários, que aí eu passo a colocar em todos os vídeos uma lista de exercício com gabarito, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca o seu joinha aqui, ó, e até o próximo vídeo. Fui!